Olá, obrigada por se juntar a nós. Esperamos que você goste da mensagem de hoje. Adoraríamos ouvir de você como Deus tem tocado a sua vida através do nosso ministério. Sua história é muito importante para nós. Se puder, nos envie um e-mail para contato@c3santos.com. Nosso pastor. Olha que ele tá bonitinho, né? Ganha essa camisa de aniversário minha, ó. Papai, nós te damos graças pela vida do nosso pastor, Senhor, que ele possa ser agora completamente esvaziado do eu dele, cheio de ti, Senhor, cheio de ti, cheio de ti. Ministra, Espírito Santo, em cada coração. Que cada coração hoje seja desobstruído, seja livre e uma terra boa, uma terra fértil, para que a tua palavra caia e crie raízes, crie frutos, deem frutos, uma árvore frondosa, Pai. Nós abençoamos ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Quem está feliz de estar na casa de Deus aí, hã? É isso aí. Nossa, que tremendo hoje na hora do louvor, hein? Deus ele tem intensificado a presença dele, feito coisas incríveis no nosso meio. Muito obrigado. E eu acredito que é só uma amostra do que Deus quer fazer aqui nesse lugar, amém? A gente tem sentido, tem visto sinais, tem visto coisas interessantes de Deus aqui nesse lugar, e eu realmente sinto no meu espírito que Deus ele vai mostrar coisas cada vez maiores para nós. Eu creio que nossos cultos vão ficar cada vez mais intensos da presença de Deus, e Deus vai realizar cada vez mais coisas. Bom, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que fez aquela homenagem maravilhosa para mim. Foi meu aniversário semana passada, e vocês realmente, olha, marcaram meu coração, marcaram minha vida. Eu fiquei lendo depois em casa os cartazes, né, que vocês escreveram, e realmente me tocou bastante. Eu falei para minha esposa, falou: você vai jogar fora esses papéis? Não, antes eu quero espalhar eles pela sala toda e vou bater uma foto para eu nunca mais me esquecer desse dia, porque realmente eu me senti muito amado, me senti muito honrado, me senti muito especial, e obrigado a todos vocês aí que participaram dessa homenagem. Amém? Bom, eu ouvi uma frase uma vez que me marcou. Nós vamos falar sobre construção de visão, sobre construtores de visão. Esse é o tema, é uma minissérie de 2 domingos. Hoje é a parte 1, domingo que vem vai ser a parte 2. E uma frase que me tocou muito uma vez é que visão sem implementação é só imaginação. A Bíblia fala que é muito importante nós termos uma visão, porque sem visão você fica paralisado no tempo. Sem visão, você também tem a tendência de voltar para o seu passado. Mas quando você tem visão, uma visão de Deus, ela te compele a mover para o futuro, a andar adiante. Mas se você não implementar a visão que Deus coloca no teu coração, que Deus coloca na tua vida, ela vai ser apenas uma vista bonita da tua imaginação. Ela vai ser apenas algo que você vai vislumbrar, mas não vai viver. Então nós queremos viver aquilo que Deus deposita em nós, amém? Não queremos só uma vista bonita na nossa mente, nós realmente queremos chegar lá, nós queremos viver lá, ter nossa vida transformada, amém? Então, quando a visão é implementada, muita coisa acontece. Uma coisa interessante aconteceu, que tem a ver com o tema da visão, é que uma vez eu estava mostrando umas fotos para o meu filho, e ele falou: papai, onde que eu estava aqui? Eram fotos antigas, fotos antes dele nascer. E eu e minha esposa temos o hábito de ensinar para ele: filho, aqui você ainda estava no coração do Papai do Céu, porque ele ainda não havia nascido. E realmente, de fato, é uma verdade. Porque antes de nós viermos a esse mundo, nós já existíamos na visão de Deus. Nós já existíamos no coração de Deus. Ele já tinha preparado o momento exato para a nossa existência, para que os nossos pais nos tivessem. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos nem, eu digo que nós não somos nem plano dos nossos pais. Nós somos primeiramente planos de Deus, amém? Nós somos a visão de Deus sendo concebida aqui na terra. Isso marca nosso filho. Ele sempre fala: eu estava no coração do Papai do Céu. Estava, nessa época você ainda estava lá, amém? Porque você vem de um lugar especial, nós viemos de um lugar especial, amém? Então abre sua Bíblia lá em Gênesis,
Esse é o livro que até quem aceitou Jesus hoje de manhã consegue achar. Olha lá, Gênesis. Virou a página logo no comecinho. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, a terra era sem forma, a terra era vazia, e a terra estava em trevas, em completa escuridão. E aí veio o Senhor e mudou essa situação. Aí veio o Senhor com uma visão em mente, declarou a sua palavra, porque toda visão procede da palavra de Deus. Quando você recebe uma visão de Deus, foi porque Deus falou alguma coisa no seu coração e aquilo te moveu. Então, a palavra do Senhor veio e deu forma para a terra que era sem forma, encheu a terra de belezas naturais, porque ela era vazia, e também trouxe luz para a terra, porque ela habitava em trevas. E eu fiquei meditando num paralelo com as nossas vidas. Quando Deus libera a sua palavra sobre nossas vidas, a mesma coisa acontece. O que antes estava meio sem forma é tomado forma, porque a palavra de Deus tem o poder de nos moldar. E depois eu fiquei pensando também, nossa, a vida também é vazia sem Deus. A gente pode encher nossa vida de tudo que esse mundo pode oferecer, e ainda assim nós vamos sentir um vazio. E Ele vem e enche a palavra dEle com fé, enche nossas vidas com amor, enche nossas vidas com esperança, enche nossas vidas com gratidão e muito mais. E outra forma também que Ele faz, aquilo que antes era trevas, aquilo que antes era incerto, aquilo antes que tínhamos dúvida, Deus sana nossas dúvidas, Ele gera em nós uma certeza, um propósito, um entendimento e um senso de chamado sobre nossas vidas. A Bíblia fala que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E isso vem quando Deus começa a falar entre nós e em nós. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito se movia sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e o mundo se formou. Deus insere pessoas imperfeitas em seus planos perfeitos. Antes de Deus me chamar, antes de eu receber o chamado de Deus para a minha vida, a visão de Deus para a minha vida, eu tinha uma visão. Eu não era um jovem ou um homem sem visão nenhuma. Eu tinha uma visão, mas nenhum de vocês se incluía na minha visão. A minha visão só envolvia no máximo a esposa que eu ia me casar e os filhos que eu ia ter com ela. Mas ninguém cabia na minha visão. A minha visão era completamente centrada em mim mesmo. Para que eu tivesse condição financeira bacana, para que eu vivesse os meus sonhos e aspirações de viajar para lugares exóticos e tivesse uma vida muito boa. Mas quando Deus vem sobre nós, muita coisa muda. Quando a visão de Deus entra e é gerada em nós, você vê que ela não pode mais ser acerca de mim mesmo, e ela começa a se passar a ser algo muito maior do que eu, muito maior do que nós. E a visão de Deus me deu um norte, a visão de Deus me deu um destino. Se Deus colocasse Adão na terra, quando ela ainda estava sem forma, vazia, e ela ainda estava em trevas, o que ia acontecer com Adão? Morreria. Deus precisou criar uma estrutura, sistemas, para que Adão pudesse viver na terra. E Deus faz a mesma coisa em nós, Ele começa a moldar nossas vidas, a mudar nossas coisas, para que a palavra dEle tenha efeito em nossas vidas e através de nossas vidas. Deus nos deu uma visão para ser construída. E essa visão, da mesma forma que a visão de Deus para o planeta Terra deu a condição para o homem vir e se desenvolver e existir, a visão que Deus também nos dá para mim, para você, para a nossa igreja, é para fazer com que as pessoas que estão lá fora também tenham oportunidade de se desenvolver, de encontrar propósito, de se conectar com Deus, encontrar relacionamentos com muita significância.
Então, eu creio que Deus quer que a gente transforme a nossa cidade, que Deus quer que a gente transforme a nossa nação. Nós temos que marcar o nosso tempo. Não podemos ser só mais um passando na existência da face da terra. Nós temos que deixar as nossas marcas. Amém? Então, nós queremos que a igreja seja um lugar vibrante, seja um lugar maravilhoso, o mais maravilhoso da cidade, o mais bem equipado da cidade. Porque os botecos têm que estar mais equipados do que a gente. Porque as baladas têm que ser mais atrativas do que a igreja. Então, nós queremos que a igreja seja um local onde as crianças vão dizer: pai, eu quero ir para a igreja em vez de ir no parquinho. Pai, eu quero ir para a igreja em vez de ir no shopping. Pai, eu quero, porque nós queremos que aqui eles tenham diversão, aqui eles encontrem a presença de Deus, aqui eles encontrem propósito. O jovem, não, quero saber de balada não, quero ir para o culto de jovens, quero saber de sair para lugar nenhum, eu quero estar na presença de Deus. A igreja, para a gente conseguir isso, a igreja precisa ter visão. A igreja precisa ter uma visão que avance, uma visão que inclua as crianças, uma visão que inclua os jovens, uma visão que faça a diferença, porque sem visão nós não chegamos a lugar nenhum. Eu ouvi uma frase que diz assim, que os pensamentos de hoje definem o futuro. As ideias que são geradas hoje e depois implementadas é o que traz transformação no futuro. Então nós temos ideias, nós temos sonhos, nós temos uma visão de Deus e nós queremos implementar para que o nosso futuro seja diferente. Nada revolucionário veio sem a existência de uma visão. Tudo que é maravilhoso, tudo que foi criado porque alguém sonhou, alguém concebeu e alguém pagou o preço para implementar. Quando o homem imaginou que ele ia voar, ele não só imaginou que ele ia voar, ele começou a fazer protótipos para tentar voar. E aí ele conseguiu, aí veio outro, melhorou aquilo que foi criado, e aí veio outro, e aí foi se aperfeiçoando, e hoje nós conseguimos cruzar o planeta todo, de um lado para o outro, porque uma pessoa sonhou e implementou o seu sonho. Agora imagina todos os cristãos, todo o povo de Deus, sonhando os sonhos de Deus e implementando os sonhos de Deus. Que mudança nós teremos, amém? Se você... Eu escrevi uma frase aqui interessante que diz que tudo que a nossa cidade, que a nossa nação, que o mundo em que vivemos precisa é de uma igreja com visão. E tudo que a igreja precisa é de membros dispostos a fazer a visão acontecer. Tudo que o mundo precisa, tudo que Santos precisa é de igrejas com visão. Mas tudo que as igrejas precisam é de membros dispostos a fazer a visão acontecer. A visão, ela precisa ser implementada. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente está procurando imóvel, né? A gente quer se mudar, a gente quer ir para um apartamento maior, a gente visitou alguns empreendimentos. E às vezes a gente chega, numa época atrás, a gente foi até naqueles empreendimentos que só tem o terreno, né? E eu lembro a gente entrando num lugar que não existia prédio ainda. Tinha um terreno, mas já existia o decorado. O apartamento estava lá, decorado antes mesmo do prédio existir. Isso é o quê? É visão. Você já podia ver como que iria ficar. Né? Então, dito e feito, hoje, se você passar nesse prédio que a gente foi ver, ele está lá, em pé, alto, gente morando, e de fato os apartamentos como aquilo que foi projetado. Então, a mesma coisa é Deus nos dá uma visão e nós queremos implementá-la para que ela, de fato, aconteça. Se você não tiver e não crer que essa visão de Deus vai acontecer, a gente tem a tendência de voltar para o nosso passado, que foi assim que o povo de Israel fez. O povo de Israel recebeu a visão de Deus, que eles iriam para uma terra onde mana leite e mel. Deus falou para o povo, Deus confirmou a visão para o povo, mas o povo custou a crer por conta dos desafios. Enquanto eles viam os desafios, eles começaram a desacreditar na promessa da visão e no próprio Deus que iria conceder a visão. Então, eles queriam voltar para o Egito, voltar para o passado. A mesma coisa acontece conosco. Se a gente deixar de crer na fidelidade de Deus, no compromisso dele, com a visão que ele colocou sobre nossas vidas, nós também teremos a tendência de querer voltar para o nosso antigo estilo de vida. Mas Deus nos chama para ir além, amém? Deus nos chama para não deixar de acreditar nele, amém? Isaías 54, eu creio que é uma passagem para muitos de nós aqui nessa noite. Cante, ó estéreo, você que nunca teve filho. Irrompe em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto.
porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Volta lá, por favor. Quem que é responsável por alargar a nossa tenda? Nós mesmos. Nós mesmos. Eu posso me manter do jeito que eu estou, ou eu posso ter um compromisso, firmar um compromisso de que eu estarei sempre me alargando. Próximo. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Essa palavra tem tudo a ver com se alargar. E eu não sei você, quanto mais você se estica, existe uma dor aí. Uma vez eu estava treinando com a nossa personal ali, a Weida. Ela falou, deixa eu alongar você, né? E aí eu fui lá botar o joelho assim, ela dobrou, falei, au, depois você se sente mó bem. Mas na hora dói. E é a mesma coisa, Deus quer que a gente se alargue, que a gente comece a fazer coisas que antes a gente não fazia, que a gente comece a ir a lugares onde a gente não ia antes. E eu creio que é assim que nós vamos avançar, nos alargando. Você já reparou na oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha aonde? O teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão de cada dia. Então, assim, quando a gente começa a analisar frase por frase do Pai Nosso, envolve... Se você faz oração 100% pessoal para você mesmo... O próprio Jesus nos ensinou a orar por... Não é errado você orar pelas suas coisas, mas se é só as suas coisas, nós precisamos que orar pelo... Visão de Deus envolve o... E aí nós vimos na oração, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus acontece na medida que o reino dele avança. A vontade de Deus acontece, aquela que é boa, que é perfeita, que é agradável, à medida que o reino de Deus avança. E o reino de Deus significa reino, a palavra reino significa domínio. Quem tem domínio exerce influência. Quem tem domínio exerce influência. Se o diabo dominar a mídia, quem vai ter influência sobre as pessoas? Se o diabo dominar o sistema escolar, quem vai ter influência sobre as crianças? Então eu acredito que é hora dos cristãos acordarem, despertarem, se alargarem, porque Deus quer transformar o local de domínio, Ele quer nos entregar domínio, quer que a gente exerça domínio, quer que a gente avance o reino dele em várias esferas da sociedade, para que nós possamos ter influência. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei das minhas aulas de história. Eu tinha um professor muito bom de história. E ele desenhava no mapa, ele fazia as coisas, apontava para a gente, mostrava uns slides lá. Na época não tinha data show, né? Era naqueles, como é que chama mesmo? Aquele projetor, né? Retroprojetor. E ele mostrava, o Império da Babilônia. Esse era o domínio de Nabucodonosor. Ele dominava toda essa área. Ele exercia o seu domínio. E onde ele exercia domínio, ele exercia a sua influência. Aconteceu que depois veio outro, o Império Persa. E o Império Persa dominou e se expandiu e ficou ainda uma área ainda maior. E aí a gente vê a influência persa sobre o mundo daquela época. Depois veio o grego, Alexandre o Grande, a cultura helenística, enfim. E aí a gente vê como a Grécia teve um impacto enorme na cultura de sua época, na cultura de onde eles colonizavam, onde eles dominavam. Depois veio Roma, com César. E aí a gente vê a cultura romana também se expandindo. Enfim, eu acredito que Deus quer que a igreja de hoje se expanda muito mais do que esses reinos que houveram no passado. Que a cultura do reino de Deus entre nas cidades, entre nas escolas, entre nas prefeituras, se espalhem por todo lugar. E a gente só vai conseguir isso com uma visão. Ou você acha que Nabucodonosor não tinha uma visão para o reino da Babilônia? Você acha que César Augusto não tinha um reino para Roma? Ele queria dominar o mundo. E porque ele queria dominar o mundo, ele teve êxito na sua fase de vida.
E se nós não quisermos dominar o mundo, nós não teremos êxito. Nós temos que dominar, porque nós queremos trazer a verdade do reino de Deus sobre a vida das pessoas, amém? Queremos expandir. E quanto mais você expande sua capacidade, mais você se alarga, mais pessoas nós vamos poder acolher em nossas vidas. Quando mais a nossa igreja crescer, mais pessoas vão poder fazer parte dessa família e se conectar com Deus, se conectar um com os outros e descobrir seu propósito. A visão de Deus, ela te mantém jovem. Ela te mantém jovem. Isso a gente vai aprender com Abraão agora, Gênesis 15, 5. Então, vamos lá. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão uma visão. Numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Aí aqui, Abraão, ele começa a reclamar de que ele não tinha descendência, que tudo que ele construiu ia ficar para um servo dele. Avança para o versículo 5. Levando-o para fora da tenda, Deus disse, olhe para o céu, Abraão, e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão tinha por volta aqui de 80 anos quando ele recebeu essa promessa. E Deus aqui mostrou para ele que, olha, sai da tua tenda, sai do teu local de confinamento, sai da tua forma de pensar, venha para fora, olhe para o céu, olhe para as estrelas. Nós cantamos uma música aqui tão maravilhosa, né? Indescritível, né? Que Deus conhece as estrelas, chama pelo nome. Existem bilhões de estrelas só no nosso sistema solar. Imagina os outros, não dá nem para contar. E Ele sabe o nome de todas elas. Então imagina como Ele não sabe o seu, hein? Sabe muito bem o seu nome, a sua vida, o que você está passando. Então, a gente vê aqui Deus dando uma promessa para Abraão. E essa promessa fez com que Abraão permanecesse jovem. Eu fico imaginando, mais de 8 anos, a Bíblia fala que Abraão creu. Abraão creu. E ele se tornou amigo de Deus, ele teve fé. Ele creu naquilo que Deus havia prometido. Ele concebeu, ele recebeu, na verdade, aquela visão, e ele começou a implementar aquela visão. Porque eu acredito que Abraão aqui, quando Deus falou para ele, gente, 80 anos, não sei como é a intimidade do casal depois dos 80, eu ainda não cheguei lá. Mas eu não sei se rola muita coisa. Não sei nem se tem vontade para muita coisa depois dos 80. Mas Abraão não correu para a farmácia e comprou Viagra. Nem tinha. Ele simplesmente confiou na palavra de Deus. Ele simplesmente confiou que Deus a tinha chamado. E aquilo que não se levantava passou a levantar. E a palavra de Deus foi suficiente. E Abraão ali, jovem, a visão de Deus te mantém jovem, amém? Um pouco de humor para a palavra de hoje. A visão de Deus te ajuda a encarar os fatos e a você mover adiante. A visão de Deus te ajuda a encarar os fatos e faz você mover adiante. Eu lembro quando nossa igreja estava nos seus bem pequenos começos, quando a gente ainda nem tinha um time, a gente estava formando ainda o time, nós alugamos uma salinha atrás de uma loja de roupa na rua Goiás, ali no Gonzaga, e para a gente chegar na salinha, a dona da loja não queria que a gente passasse pela frente da loja dela, então a gente tinha que dar a volta pelo corredor, pelo fundo. E no corredor tinha uma edícula no fundo, onde a mulher que morava no fundo tinha um pastor alemão, que ficava fazendo xixi e fazendo cocô no corredor, bem na passagem. Ela nunca limpava antes do culto. Ela sabia que todo domingo tinha culto, todo domingo a igreja chegava lá, e às vezes ela nem prendia o cachorro para a gente passar, a gente tinha que enfrentar o cachorro. Né? Então a gente ia lá, passa, não me morde em nome de Jesus. E era tenso o negócio, era tenso. Aí a gente pegava aqueles material de limpeza dos mais poderosos mesmo, né? Não dava nem daqueles de mercado, tinha que ser daqueles, né, feito em casa, e nós comprávamos aquele e passava lá e limpava tudo. Minha esposa olhava para mim, a gente limpando cocô, a gente limpando xixi, e sabe que às vezes
para a visão de Deus acontecer, nós tínhamos isso em mente. Nós estávamos ali naquele momento, como se estivesse mastigando mediocridade, mas a gente tinha um apetite para o futuro. A gente tinha um apetite para algo melhor. Nós não desistimos. Nossa visão fez com que a gente encarasse aquela realidade sem desistir de que um dia as coisas iriam mudar. E olha só onde nós estamos hoje. Olha só para onde nós estamos indo. Amém? Glória a Deus. Eu não sei qual é a presente fase que você está vivendo. Às vezes você precisa mesmo passar por momentos de dificuldade, mas se você não desistir, a visão de Deus vai ajudar você a encarar os seus fatos, encarar a sua realidade e sempre vai te projetar para o seu futuro. Amém? O que o mundo mais precisa é de uma igreja com visão. Tem gente, eu viajo bastante, viajo em outros países e eu converso com pastores de diferentes culturas, pastores de outros países. E às vezes chega quando a gente vê um pastor indo muito bem, a gente tem a tendência de dizer, não, mas a cidade dele é fácil. Ah, mas ele está numa cidade que é fácil, né? Está numa cidade que é tranquila, que ele vai lá, só põe a placa, as pessoas vêm, né? E ele vai lá. Gente, não existe cidade fácil. Eu cheguei à conclusão que quando você quer fazer a obra de Deus, não existe nada fácil. Vai existir resistência. Toda vez que você quer se santificar mais, toda vez que você quer se comprometer mais, toda vez que você quer se tornar um ministro da palavra, toda vez que você quer falar de Jesus para alguém, vai haver resistência. Porque não existe demônio retardado. Existe sim uma resistência, uma força contrária à expansão do reino, porque reino significa domínio, domínio exerce influência, e o diabo não quer ver o reino de Deus influenciando a terra. Então, eu fico imaginando na rede hierárquica de demônios, né, porque a Bíblia fala que eles foram divididos entre principados e potestades e foram alocados a diferentes regiões geográficas. Eu não fico imaginando aqui o demônio lesado sobre Santos. Não, o demônio lesado vai para Santos, né? Então, eu não fico imaginando assim o lesado chegando. Satanás! Eu devo impedir as pessoas de vir para a igreja ou ajudar as pessoas a ir para a igreja? Eu não sei, eu estou meio confuso aqui. Sinto muito, mas eu acho que não existe nenhum demônio lesado a esse ponto. Não existe nenhuma cidade fácil. O que existe é nós que temos que nos revestir da couraça, temos que revestir da armadura de Deus, e enfrentar esses demônios, exercer a autoridade no nome de Jesus sobre eles, e eles vão sim ter que ceder, porque Deus nos deu essa autoridade. Minha esposa hoje, inspirada pela Espírito Santo, disse, exerça a autoridade do meu filho. Exerça a autoridade do meu filho. Eu falei aqui um tempo atrás, eu não tenho poder para impedir um caminhão vindo na estrada a fazer com que ele parasse. Eu não posso chegar na frente do caminhão e dizer, ele passa por cima de mim, eu não tenho poder para isso. Da mesma forma, nós também não temos mais poder que o inimigo, não temos mais poder que o diabo. O diabo é sim poderoso. Mas nós temos autoridade sobre o poder dele. E o policial, se ele fizer a mesma coisa que eu querendo fazer, mandar um caminhão parar, o caminhão vai parar. Mas não porque ele tem menos poder que o policial, mas por causa da autoridade que aquele policial exerce. E quem aquele policial representa. E os demônios entendem isso. As trevas entendem isso. Então você pode sim estender a sua mão, você pode sim mandar qualquer ação contrária à verdade de Deus que está acontecendo na sua casa, que está acontecendo na sua empresa, que está acontecendo em qualquer circunstância que você esteja vivendo, você tem autoridade para mandar isso parar, a mandar esses demônios irem embora e parar de causar caos na sua vida, amém? O diabo tem poder para atacar, tem poder para causar divisão, tem poder para oprimir, tem poder para causar doença, tem poder para afligir, mas eu e você temos autoridade para impedir e expulsá-lo, tudo isso, amém? E nós precisamos exercer isso, que esse mundo precisa de uma igreja com visão, esse mundo precisa de uma igreja que exerce a sua autoridade em Cristo Jesus. Não queremos construir uma igreja enfraquecida pela opinião dos homens, mas fortalecida pelo poder e a palavra de Deus. Não queremos construir uma igreja enfraquecida pela opinião dos homens, mas fortalecida pelo poder e a palavra de Deus. Eu sonho muito com uma igreja cheia do poder de Deus.
A Bíblia fala em 1 Coríntios 4, coloca lá, Lucas, para mim, 40. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Estava conversando com a Rê aqui nessa semana, e nós falamos, mas a igreja nasceu em Pentecostes. A gente estava falando um pouquinho sobre igreja tradicional, igreja pentecostal, tem o tradicional. Glória a Deus pelas igrejas tradicionais, eles têm feito um bom trabalho, mas a gente não pode negar o fato de que a igreja nasceu em Pentecoste. Foi ali no momento onde Pentecoste aconteceu, quando o Espírito Santo veio sobre o homem, cumprindo a profecia que estava escrita no livro de Joel, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que os jovens terão visões, que os velhos terão sonhos, né? Então, o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus que estavam ali aguardando o revestimento de poder, obedecendo a ordem de Cristo antes de subir. E aí, a gente vê que logo depois de Pentecostes, Pedro começa a pregar, 3.000 pessoas são salvas, por causa do poder. As pessoas ficaram vislumbradas com o poder. Logo na sequência, depois dessas 3.000 pessoas, Pedro, também junto com outro discípulo, estavam indo para a igreja, indo para o templo. Essa primeira pregação foi em praça pública, o céu aberto. Mas depois ele foi pregar na igreja. E na porta da igreja, na porta da sinagoga, tinha um paralítico. E ele disse para o paralítico que pedia dinheiro, olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se pôs de pé e começou a pular. As pessoas reconheciam, sabiam quem ele era, que ele era paralítico desde muitos anos. Então, aquilo, o poder se manifestando, fez com que as pessoas ficassem abertas a receber a palavra. E ali naquele momento, Pedro pregou e mais 5.000 pessoas se converteram. A igreja precisa ser cheia do poder de Deus, porque o poder de Deus faz conversões. O poder de Deus traz eficácia para o evangelho. O poder de Deus quebra paradigmas. O poder de Deus faz com que a gente fique suscetível para a palavra. Aqueles que estão lá fora fiquem suscetíveis para a palavra. Nós tivemos uma experiência muito gostosa aqui na igreja, no fim do nosso curso Generais de Deus. Quem estava aqui para o momento de oração? Alguns de vocês, né? E nós realmente estudamos como Deus usou homens e mulheres de Deus no passado, e a gente está clamando e buscando na nossa igreja para que Deus nos use da mesma forma. Porque é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, certo? Então, se Ele usou pessoas como Catherine Kuhlman no passado, pessoas famosas, vocês podem pesquisar no Google, tem vídeos na internet incríveis de cura, milagres, sinais e prodígios. E dessas pessoas, Deus pode também fazer a mesma coisa através de nós hoje. E nós buscamos o Senhor aqui, oramos e fomos lá fora, as pessoas passavam na rua, a gente tinha um cartazinho, você gostaria de oração? Você gostaria de oração? E as pessoas iam parando e a gente orava por muitas pessoas, né? E a receptividade foi até muito maior do que nós esperávamos. E eu creio que é exatamente isso que Deus quer fazer no nosso meio, usar pessoas para sermos ousados, a orar umas pelas outras e ver o poder de Deus fluindo através de nossas mãos, amém? A gente não quer que você saia daqui com um monte de teologia sem saber como aplicar na sua vida. A gente quer construir uma igreja onde você vai ser equipado para ministrar, equipado para profetizar, equipado para liderar, equipado para fazer discípulos, equipado para curar enfermos, equipado para expulsar demônio. Porque é assim que Jesus fazia. Esse era o ministério de Jesus. Quando a gente estuda o que Jesus fazia, o que ele ensinava aos seus discípulos, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele realizava milagres, ele realizava prodígios e ele anunciava o reino de Deus, amém? E é exatamente isso que nós vamos fazer, amém? 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Próximo verso. Para que a fé de vocês para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. O que esse mundo precisa é de uma igreja cheia do poder de Deus. Último ponto para eu terminar. Uma visão pequena não é de Deus. Visão pequena não é de Deus. Queria chamar a banda já para ficar postos ali, por favor. Uma visão pequena não é de Deus. Nosso pastor, o pastor Jürgen,
que é o responsável pela C3 América dos Estados Unidos e pelo Brasil, ele contou um testemunho que ele estava num evento onde eles fizeram a mesma coisa que a gente faz aqui no último culto do ano. Nós escrevemos nossos sonhos para o ano seguinte. E ele estava lá escrevendo os sonhos dele, escrevendo no cartãozinho dele aquilo que ele gostaria que Deus fizesse no longo dos próximos meses. E Deus interrompeu ele e disse: o que você está escrevendo? Ele falou: Deus, estou escrevendo aqui os sonhos para a próxima fase da nossa vida, da nossa igreja. E aí Deus virou para ele e disse assim: esses seus sonhos e sua visão é muito pequena. O que você está querendo com isso? Você não quer me dar trabalho? Você acha que eu não sou capaz de realizar algo maior? Porque o que você está escrevendo aí, você realiza sem mim. Aí o pastor Jürgen virou para Deus e falou: eu estava, de fato, não queria te dar trabalho, eu queria ser só... Né? E ficou sem jeito. E aí Deus falou assim: escreva algo mais ousado que requer fé. E aí ele foi lá e escreveu que nós vamos plantar 16 igrejas em volta de San Diego, que nós teremos vários prédios, né, avaliados em não sei quantos milhões de dólares e não sei o que lá. E ele começou a escrever coisas extremamente ousadas e Deus honrou e selou aquilo. E Deus virou para ele e disse assim: cada prédio que você construir, eu vou encher de pessoas. Quando ele falou aquilo, algo entrou no meu coração, porque nós estamos no mês que vem para iniciar um novo culto. E eu senti Deus falando para mim, eu tomei posse. Cada novo culto que a gente abrir, Deus vai encher de pessoas. E nós temos projetos de abrir outras igrejas, nós queremos ter a C3 Cubatão. Quando nós abrimos C3 Cubatão, Deus vai encher de pessoas. Quando nós abrimos C3 Praia Grande, Deus vai encher de pessoas. Quando nós abrimos C3 São Vicente, C3 Guarujá, Deus vai encher de pessoas. Visão pequena não é opcional para o crente que tem um grande Deus. Se você ora assim: ai Deus, se ao menos você fizesse, ai Deus, se ao menos você pudesse, pare agora. Nossa visão precisa ser grande o suficiente para que as pessoas encontrem expressões das suas visões aqui. Nós temos que construir uma visão na C3 Santos grande o suficiente para que todos os membros da nossa igreja encontrem o espaço para expressar a sua visão pessoal. Eu ouvi uma frase em inglês, eu vou falar ela em inglês, depois eu vou traduzir. Diz: when you find your feet, you find your flow. Que significa que quando você encontra onde você se encaixa, você encontra o rio de Deus, você encontra o fluir de Deus. E o inimigo não quer que você ache o lugar onde você se encaixa, porque ele não quer que o rio de Deus flua através de você. Então ele tenta toda hora causar ofensa, ele tenta toda hora tirar você do lugar onde você deve se encaixar. Mas quando você encontra o local de encaixe, você encontra onde Deus quer fluir. E na glória a Deus, nós não somos uma igreja grande, mas nós temos uma visão que já está trabalhando, onde os membros dessa casa conseguem exercer as suas visões. Nós temos aqui o Douglas, a Regiane e o Douglas exercendo a sua visão para o grupo de Homem ao Máximo, Regiane para o grupo de Mulher Única do Ministério da Universidade da Família, a Manu e o David exercendo a sua visão, eles encontraram o encaixe deles nessa casa para fazer do Ministério Infantil algo extremamente poderoso, entre outras pessoas do louvor que estão encontrando um local para expressar o seu talento, a expressar o dom que Deus deu para eles, e aqui nós temos espaço para que você também expresse a visão, o talento, o dom que Deus colocou em você, para que o reino dele se expanda, amém? Eu creio que se você é empresário, eu também sou empresário, e eu entendo e eu tenho comigo que a minha empresa serve muito mais, não é só para atender clientes, não é só para garantir o sustento da minha família. Eu creio e sonho que a minha empresa, e se você é empresário, você deve sonhar a mesma coisa. Se você tem uma carreira promissora, você também tem que sonhar a mesma coisa. Que nós seremos um veículo abençoador, onde faremos que as finanças fluam para a casa de Deus, para que o reino de Deus possa se expandir. O problema nunca é com óleo.
Quando a gente vê a história do milagre do azeite, Deus nunca fica sem óleo. Nós é que ficamos sem vasilha. A Bíblia fala que a mulher, a viúva, perdeu seu marido, o marido deixou dívidas. Os credores vieram, iam levar seus filhos como escravos, como pagamento de dívida. Ela pediu para o profeta Eliseu ajudá-la. E o profeta disse: o que você tem em casa? Eu só tenho uma vasilha com azeite. Ele falou: isso basta para Deus realizar um milagre na tua vida. Vá, peça emprestado, quantas vasilhas você puder. Ela foi pegando vasilhas. Ele falou: fecha a sua porta e agora vai lá e derrame o óleo. E ela começou a derramar o óleo ia se multiplicando, o óleo não acabava. O óleo caía numa vasilha, enchia uma vasilha, depois enchia outra, depois enchia outra, depois enchia outra. Mas no momento que encheu-se a última vasilha, o óleo cessou. Se tivesse mais vasilha, o que queria acontecer? O óleo ia continuar enchendo. Então a gente vê que o nosso Deus nunca tem escassez de nada. Nós é que às vezes não conseguimos criar espaço para Deus mover. Nós é que às vezes impedimos de Deus de expandir e realizar aquilo que Ele deseja. E eu acredito que a partir do momento que a gente vai criando mais horários de culto, a partir do momento que a gente vai criando outras igrejas, que a gente vai construindo, alargando nossas tendas na nossa vida pessoal e aqui na casa de Deus, Deus vai continuar derramando, Deus vai continuar enchendo. Eu lembro que nós compramos 30 cadeiras. Foi um pouco de, na época pra gente, foi um dinheiro assim, algumas pessoas ofertaram, foi maravilhoso. A gente conseguiu comprar 30 cadeiras. Elas encheram super rápido. Hoje eu falei com a Ana ali dos boas-vindas, nós temos que encomendar mais cadeiras. E eu tenho certeza que no momento que a gente comprar mais cadeiras, Deus vai encher as cadeiras. Deus não tem problema com óleo. Eu acredito que é hora da gente se alargar, amém? É hora da gente ir para a direita, é hora da gente ir para a esquerda, é hora para a gente avançar. E o óleo da salvação vai fluir, o óleo da libertação vai fluir, o óleo da restauração vai fluir, o óleo da esperança vai fluir, o óleo da cura vai fluir. Isso não pode parar, só vai parar se nós pararmos de avançar. Não é só até que a casa fique cheia. Tem uma música que diz: até que sua casa esteja cheia e teu reino venha. Não é até que a casa fique cheia. É até que todos na nossa cidade, na nossa nação, no nosso mundo, vão ouvir o Evangelho de Deus. Não é só até que a casa esteja cheia, mas é que nós vamos abrir outro culto para que aquele culto cheia. Nós vamos abrir outras casas para que aquela casa fique cheia. A igreja tem que ter o tamanho do céu, amém? É assim que Deus quer. Mas a Bíblia fala que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Eu quero parafrasear isso e dizer que a visão é grande, mas os construtores são poucos. Eu creio que Deus quer te chamar para ser um construtor, um contribuidor, um colaborador, alguém que vai semear seu dom, vai semear seu talento, vai semear suas finanças na casa de Deus para que o reino dele avance. Vamos fechar nossos olhos.